querido jovem, você que está acompanhando aqui o nosso podcast Comunidade Plus. Para mim é uma maravilha poder estar recebendo você. Eu sou o pastor Yuri, sou pastor de jovens da Associação Paulista Sul e eu tenho aqui comigo uma equipe de peso, começando pelo nosso craque, o pastor Elbert. Por que de peso? Não, Porque você estava fazendo uma menção. Mas eu senti também, Elbert, uma indicação isso assim, aí. de peso. Ele é o líder de jovens da APSO, lá com sede em Sorocaba. Aqui do nosso lado, o nosso rei dos podcasts aqui, o pastor Gabriel. Opa, tamo da junto aí. Juventude da PAC. O nosso mito, o nosso amado, o líder da União Central Brasileira, pastor Cândido. E aí, pessoal? Para nós é uma maravilha poder estar recebendo você aqui. Muito bom estar aqui junto com vocês. E Yuri, falando de pequenos grupos, galera de casa, você que estuda Lenção, Bendito que estuda 7, já reparou que na última página tem aqui o estudo da Comunidade Plus, é isso mesmo, o estudo para pequenos grupos. Então você não tem que se esforçar e buscar outras coisas. Não, você já tem o material, tá na tua lição. É só você aproveitar cada lição dessa a cada semana para se reunir com o seu PG e ter uma reunião abençoada. Então pega a dica, Bendito. Só estudar aqui o Comunidade Plus, que é bênção. Falando nisso, tem dica, pastor Elbert? Tem uma dica, acho que a gente pode fazer uma coisa simples. O tema não é um tema tão simples, mas você pode pegar, por exemplo, um copo de vidro, tá certo? Você pode pegar um óleo e também um outro recipiente com água. A gente sabe que o óleo e a água não se misturam, são densidades diferentes, né? Então, a gente, quando vai falar sobre o Estado e sobre a igreja, eles não podem se contaminar. E, na verdade, quando você põe os dois juntos, eles não vão se misturar. A água vai ficar mais acima e o óleo vai ficar mais embaixo. Ou é o contrário? Acho que é exatamente embaixo. Além de futebol, química, Mas eu só sei, uma coisa é fato. A água fica embaixo. Né? Isso, que tem a densidade maior. Descobre pra gente aí em casa e bota aqui nos comentários. Mas a moral da história é a seguinte, gente, é mostrar que, de fato, o Estado e a igreja não devem se misturar. Elas não podem se contaminar. O mais importante é que cada um esteja na sua função para o qual foi designado. E qual que é o texto do nosso estudo, pastor? O texto que nós temos aqui é Mateus 22, a partir do verso 19, diz assim: Mostrai-me a moeda do tributo, trouxeram-lhe 1 denário. E ele lhes perguntou, de quem é esta esfinge? E inscrição? Responderam, de César. Então lhes disse, dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Eu acho que a nossa conversa aqui começa com a habilidade que Jesus tinha para lidar com temas complexos, né? Fantástico. Como é que Jesus saiu daquela encruzilhada, daquela situação que o colocaram, né? Sim. Em que o colocaram. Então, uma moeda. E aí, Jesus vai apoiar o pagamento de impostos, então ele é pró o governo lá. Jesus vai apoiar o não pagamento de impostos, então ele é um revolucionário, ele está contra o governo e tal. E Jesus, com uma resposta assim, pessoal. Uma vez eu vi um autor falando que se Jesus não tivesse existido, nem um criativo, escritor, por mais criativo que fosse, conseguiria inventá-lo. A maior prova que Jesus existiu e é real é que ninguém conseguiria inventar a sua genialidade, a sua lucidez, a sua forma de lidar com temas complexos. E nós hoje estamos aqui conversando sobre um tema complexo, igreja, Estado. A gente vive num tempo de polarização, essa é a palavra, obrigado, pastor Yuri. Polarização, ânimos exaltados de ambos os lados. E o convite de Deus para nós, igreja, é que a gente saiba o nosso papel na sociedade e a gente influencia a sociedade com o testemunho de Jesus. Sabedoria, prudência. E aí, dá para separar mesmo igreja e Estado no cenário que a gente vê hoje? Eu creio que dá, pastor Cândido, até mesmo porque Jesus sempre nos convidou a buscarmos o equilíbrio na nossa vida espiritual, né? Mircea Eliade, que é um grande estudioso na área da religião, ele diz assim que cara, os seres eu tô fingindo humanos... um cara de conteúdo aqui, mas tu foi profundo, cara. Não, mas é verdade. Além do futebol, pai, olha isso, cara. Não, repete o nome, hein? É Mircea Eliade. Olha Ok, aí. Esse estudioso ele diz o seguinte, que hoje no mundo existem 2 tipos de pessoas. Os profanos e os religiosos. E aqui o profano aqui não tem o sentido da conotação que a gente, né, entende, que é algo ruim, negativo.
O profano aqui é no sentido de secular. É Fora aquela do pessoa que é voltada para as coisas seculares e aqueles que são voltados para a religião, né? Que creem em Deus e que buscam essa relação com o transcendente. Então, na verdade, assim, quando Jesus ele diz assim, buscai o equilíbrio, né? Faça aquilo que tem que ser feito, dá a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, nós temos que entender assim, que ninguém é mal necessariamente por não ser cristão ou por não ser de uma determinada religião. O importante é que a gente tenha o equilíbrio. Nesse caso aqui, o grande problema é quando a gente mistura as coisas, não é? Quando a gente, por exemplo, diz que é cristão, mas começa a defender causas que não são causas cristãs. Nós estamos misturando. Quando, por exemplo, isso acontece muito com a mídia, né, e a religião, porque muitas vezes há uma contaminação, né? A mídia se apropria do que é sagrado e a religião, ao mesmo tempo, se apropria da mídia, ou seja, ela se mediatizou-se também. Então, hoje, por exemplo, você tem os 3 P's, né, que é o púlpito, o palco e o palanque. Quando a igreja decide sair da sua função para a qual ela foi estabelecida, ela se desvia do caminho e ela deixa de cumprir o seu propósito. Quando, por exemplo, as igrejas abrem para falar de religião e mistura a religião e Deus com a questão do Estado e a política em si, o que acontece? A gente vai ter alguma coisa desvirtuada daquele propósito original. Quais são os perigos, assim? A gente aqui não está para uma discussão profunda, filosófica do tema. A gente quer, de maneira prática, demonstrar o que seria perigoso da gente ter essa união de igreja e Estado. Na sua ilustração, você já colocou. O ideal é que elas fossem como água e óleo, que elas não se misturassem, porque em essência não foram criadas essas instituições, enfim, para elas se misturarem. Elas não têm a mesma substância, agora, exatamente, não tem a mesma natureza. E o mesmo propósito e tal. Qual que é o perigo da gente juntar igreja e Estado? Eu queria chamar a atenção para uma coisa. A igreja primitiva surge sob um dos piores governos, o Império Romano. Cristo nasce naquele tempo, vive naquele tempo e é morto pelo mesmo império, em junção com os judeus que eram subjugados por esse império. Então Cristo ele poderia ter levantado várias bandeiras políticas em seu discurso. Ele levanta a bandeira dos céus. Meu primeiro ponto. Meu segundo ponto é, posteriormente, 3, 4 séculos depois, o Estado se junta com a Igreja de Cristo. E o primeiro resultado disso é a distorção dos ensinamentos de Cristo. Então, um dos primeiros perigos que eu vejo da junção igreja e Estado, como você colocou aqui, Elbert, além de perder o foco, é a contaminação da verdade e das doutrinas bíblicas para uma adaptação que seja talvez até mais popular do que o evangelho, que não é popular, porque ele vai na contramão do mundo. É interessante que a gente vive hoje numa sociedade em que a geração que nós vemos hoje, o presente geração, ela não gosta de rótulos, mas talvez a gente nunca teve uma geração que rotulou tantas pessoas quanto essa geração. É verdade, é verdade. A gente é muito... Tudo. Então, no tempo de Jesus também não era tão diferente. Na plenitude dos tempos, né? Não era diferente. Então, quando Jesus Cristo apareceu, o pessoal olhava para ele dizer bem assim, ele está falando isso, ele é um essênio, será? Não, será que ele é um zelote? Será que ele é um fariseu? Recentemente eu estava assistindo um podcast aí. Não, ele era fariseu. Será que ele é um saduceu? O que ele é? As pessoas ficavam tentando encaixar Jesus Cristo em algo. E o que Jesus Cristo era? Ele era o Filho de Deus e ele era a resposta de Deus para a salvação das pessoas. Não do planeta, mas para a salvação das pessoas. E ele deixa aqui um povo, ele deixa aqui uma igreja, que é a sua noiva, e a noiva de Cristo, ela é a resposta de Jesus Cristo para o planeta Terra. Então, quando a noiva, ela passa a se unir com qualquer outra coisa que não seja com seu noivo, é caos. É caos. Muito bem colocado. É traição também. Traição. Agora, tudo bem, o pastor Gabriel já puxou aqui esse link do exemplo de Jesus, né? Você tinha mais algum outro ponto que você ia colocar nesse aspecto? Pode seguir mais pra frente. Porque você estava assim falando assim. Eu ia colocar, mas o Yuri colocou muito bem aqui. Eu ia complementar até o que o Yuri falou. O Espírito de Profecia coloca que a Igreja de Deus é o único instrumento pautado para a salvação. Então nossa missão é clara, né? Nosso foco é claro. Quando eu não estou conjugado com o noivo, eu vou perder o foco e eu vou para uns lados que são perigosos. E aí a gente vê hoje, eu vejo o seguinte, você falou a palavra aí no começo, Cândido, sobre polarização. A gente vê muito eu tentei falar. Mas o Yuri jogou, né? Ajudou. A polarização. E a gente vê muitas pessoas polarizando Cristo.
Cristo nunca foi polarizado. Cristo chegou aqui com uma vertente única e seguiu. E aí algumas pessoas, eu vi outro dia um jovem falando num podcast, não, Cristo era disruptivo, Cristo era subversivo, ele era contrário ao sistema. Há um problema aqui. Cristo não era contrário nem um sistema nem outro, ele tinha o seu próprio sistema, era o sistema do céu. E isso é o problema, porque Cristo anda pelo sistema do céu, demonstrando o que é o céu. Amigo, esse é o caminho. É o reino de Deus, anda por ele, anda por esse caminho. E a gente vê jovens que estão indo para um lado e para o outro, perdendo essa vertente. Entendi. Agora, para a gente tentar assim, ser bem prático, a gente já viu aqui que essa mistura ela não deveria acontecer, e se isso vai se confundindo, então o púlpito vira palanque, palco, e aí em vez de a gente estar pregando a palavra, a gente começa a pregar agendas políticas, partidárias, que não é o foco da igreja. Não. Por outro lado, se a religiosidade entra no Estado, acaba construindo uma ideia de que tem uma religião correta. E quem não é filiado a essa religião não tem mais espaço naquela terra, naquele estado. Uns séculos atrás isso deu problema sério aí. Não, atualmente, os maiores problemas que nós temos nos estados teocráticos é justamente por causa disso. Perseguição a outras pessoas, opressão a outras pessoas, porque é um estado teocrático. E você vê, né, que Jesus, Deus, nunca obrigou ninguém a seguir a verdade. Não. Nem no céu. Os anjos lá, um terço, decidiram não seguir o governo do céu, vamos dizer assim. Tudo bem, não dá certo misturar. Agora, como cristãos, de que forma a gente pode exercer ações ou influência que apoiem o poder público sem necessariamente a gente misturar as coisas? Existe um papel cristão na sociedade? Eu creio que existe, porque assim, Candice tem um texto de uma escritora que nós conhecemos, Ellen White, que ela usa a seguinte expressão, assim, eu não me lembro exatamente o livro agora, mas ela diz assim, que Jesus, ele se misturava com as pessoas, granjeava-lhes a confiança e depois dizia, segue-me. Eu acho que o nosso papel como cristãos, jovens cristãos, aqui nessa terra, é sermos sal para saborear, para dar sabor, é ser luz para iluminar. Então, o nosso papel, o próprio Daniel, Ellen White fala sobre isso, que ele foi um dos grandes no contexto de Babilônia, no entanto, ele não se contaminou com as coisas que pertenciam ao Estado. E Deus usou daquela forma, né? Então, na verdade, a gente mantendo os nossos princípios morais, não abrindo mão dos nossos princípios, Deus vai nos honrar e nós vamos fazer aquilo exatamente que Deus pediu que fizéssemos, sermos testemunhas. É porque eu estava pensando em Daniel, pastor. Daniel ele estava na Babilônia, mas Babilônia nunca esteve em Daniel. Exato. Então, isso é um ponto importante para a gente entender. E a gente tem que entender que tudo aquilo que há de bom, tudo aquilo que tem boa fama, Deus ele já defendia. Então, a palavra de Deus, por exemplo, vamos falar aqui do meio ambiente, por exemplo. A palavra de Deus já diz que a gente tem que cuidar do jardim. Sim. A palavra de Deus diz que a gente tem que cuidar do nosso corpo. A palavra de Deus, ecologia, ela dignifica a mulher. Ela empodera a mulher. Hoje o que a sociedade fala, não quero entrar, mas mulher empoderada, a Bíblia vai lá e chama de mulher virtuosa. E quando você olha, você vê que Então, pautas que pessoas estão hoje tentando se apropriar, Deus ele já mostrou isso aí. Então, se a gente for o reino de Deus aqui nessa terra, a gente vai estar em Babilônia, mas a Babilônia nunca vai estar na gente. E a gente vai poder ser luz, assim como Daniel foi. Cara, muito bem colocado isso, porque assim, a gente escuta, tem uma mentira que é muito pregada, que é aquela mentira assim, não, a igreja, como ela tem muitas pessoas, ela tem poder para eleger líderes e colocar lá, porque nós precisamos ter líderes, nós precisamos nos envolver com política. Eu não vou entrar no mérito dessa questão, mas eu vou olhar para o outro lado. Enquanto Saul usava a coroa, Deus usava Davi sem coroa. Então eu não preciso da posição para que Deus possa me usar. E Deus nunca perdeu o controle da história. Ele vai montando a história conforme ele vai controlando todos os acontecimentos e fatos. E as pessoas acham que o mundo, os cristãos às vezes esquecem o seguinte. Tem um versículo que eu uso muito nas minhas redes. Nem pela esquerda, nem pela direita. Esse é o caminho, andai por ele. Estou dizendo isso porque sempre existe uma polarização, como a gente disse, né? E agora a gente percebe uma coisa aqui. Se eu não tomo nenhum lado nem outro e eu pertenço ao reino de Deus, agora eu vou deixar que esse reino flua através de mim para que eu esteja alcançando pessoas e consciente de que profeticamente um lado ou outro, quando se juntar, amigo, final da história.
Nenhum dos dois vai construir um mundo melhor. isso aí. Vocês falaram da teocracia. A teocracia é maravilhosa, mas o único que consegue aplicá-la na prática para ser realmente boa é Deus. Nenhum ser humano consegue. É isso aí. Não adianta. A Bíblia ela tem que ser o óculos que eu vou olhar para o mundo, não o mundo o óculos que eu vou olhar para a Bíblia. É desse jeito. É isso aí. Então, eu acho que a gente pode, através do nosso testemunho, da nossa influência, eu acho que a gente deve orar pelas autoridades que tomam as decisões Paulo do fala, né, nosso pastor país. Cândido, a gente Sim. respeitar as autoridades também. Sim. Eu não vejo nenhum problema também em algum momento, num projeto social, com o objetivo de fazer com que as pessoas tenham uma vida melhor na comunidade, a gente fazer uma parceria com o Estado no sentido assim de contribuir de alguma maneira para beneficiar as pessoas carentes. O nosso papel aqui é justamente fazer o bem, não é? Sim. Se a gente tem condições de fazer o bem às pessoas, eu acho que isso está dentro do mandamento, né? Porque Deus deu os 2 grandes mandamentos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Então, Ele é tudo em nossa vida. E ao próximo, como nós amamos a nós mesmos. Então, tudo que a gente fizer em prol das pessoas vai estar com a bênção do Senhor, né? E Com só, a bênção só de uma Deus. coisa isso aí. aqui muito interessante, que é o seguinte: indiferente ao fato de que nós não deixamos a igreja se misturar com a igreja, isso não quer dizer que somos rebeldes ou que não temos alguma posição, não vamos votar, não vamos contribuir com o nosso papel. Tudo isso pode ser feito. Eu só não vou deixar que essa vida e esse pedaço seja maior do que a minha religião, do que a minha conexão com Deus, ou que isso interfira na minha vida religiosa. É isso aí, pessoal. Eu acho que esse é um tema muito interessante. Eu acho que nós, juventude, a gente tem que exercer cidadania, a gente tem que ser um bom Fundamental. modelo para a sociedade e ser uma bênção para a sociedade também. Obrigado. Eu quero fazer algumas indicações. Tem uma indicação, que eu não estou com o livro aqui, mas a CPB, a Casa Publicadora Brasileira, lançou uma série de livros sobre temas distintos. E tem um do Marco de Benedicto, né, pastor Albert, que chama Sobre Política. Isso. E é uma indicação boa. Essa é uma indicação. Perfeito. Mas a melhor eu deixei para o final. Tem um livro aqui que foi escrito por um grande amigo meu, pastor Elbert Roger. Grande craque. E um grande craque. Ele está aqui do meu lado, inclusive, esse mineiro aqui de Belo Horizonte. Belo Horizonte, da Gema. Belo Horizonte. E a gente falou em uns episódios anteriores aí, ele começou a sua trajetória como jogador de futebol e ele conta o seu testemunho aqui, os desafios para manter a sua fé, seleção brasileira, no Cruzeiro, enfim. Então, ó, dica, já li esse livro, recomendo fortemente você também a ler esse material aqui, tá bom? Beleza? Eu acho que foi um bate-papo muito legal, muito interessante e vamos encerrar com uma oração, né, pastor Albert? Amigão. Vamos orar então. Querido Pai, obrigado, Senhor, por estarmos aqui na Tua presença. Obrigado porque o Senhor deixou muitos ensinamentos na Tua palavra e o próprio exemplo do Senhor Jesus Cristo nos ensina a termos equilíbrio, a buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas serão acrescentadas. Por isso, querido Pai, nós nos entregamos em Tuas mãos, na certeza de que cumpriremos o propósito que o Senhor estabeleceu para nossas vidas. Amém. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém. Amém.